Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, nós estamos aqui então no nosso estudo, a gente poderia dizer assim, por que eu sou católico e por que não sou? Aí eu coloquei lá 3 pontinhos. Então hoje eu vou dizer por que eu não sou e por que um católico ele não pode ser ao mesmo tempo católico e espírita. Ele não pode ele não pode fazer práticas do espiritismo. Nós vamos ver que o espiritismo ele é um problema. Os bispos do Brasil, a CNBB, eu não me lembro aqui agora o ano, né? Eu não estou com o dado aqui em mão, mas disseram que o espiritismo é o desvio doutrinário mais grave e mais perigoso para a fé católica. Contanto que ele não nega uma ou outra verdade de fé católica, mas ele nega todas as verdades de fé católica. Então nós vamos perceber isso. Então fica aqui comigo nesse vídeo que você vai ver o perigo que é, o espiritismo. Nós vamos tentar aprofundar aqui todas as práticas, tudo aquilo que é daninho para a nossa alma e é proibido terminantemente por Deus na sua palavra e proibido pelo Senhor no catecismo da Igreja Católica. Então, vamos ver. O espiritismo kardecista, ele costuma professar os seguintes pontos. O homem se compõe de alma ou espírito dotado de inteligência, vontade e consciência moral. A alma se acha encarnada num corpo que vem a ser o alambique no qual o espírito tem que entrar para se purificar. Existe também o perispírito, envoltório fluido, leve, imponderável, que serve de intermediário entre o corpo e a alma. Ele diz mais, Jesus Cristo, e isso aqui é grave, diz aí, olha, Jesus Cristo não passa de um espírito muito evoluído. Através de suas sucessivas reencarnações, Deus enviou o Espírito de Jesus à Terra não propriamente para que se purificasse, mas para que ensinasse aos homens desse planeta pouco evoluído o caminho do bem e do amor, na qualidade de divino missionário. Jesus foi o maior dos enviados de Deus e somente nesse sentido pode ser dito Deus. Jesus se tornou assim o governador espiritual desse planeta. Meus irmãos, quanta bobagem nesses 2 textos que nós lemos, né? Esse aqui eu tirei do livro Falsas Doutrinas, do professor Felipe Aquino, está bem resumido lá, então é um livro que eu recomendo a gente poder ver. Veja, isso aqui é o que ensina o espiritismo de cunho kardecista, porque tem vários ramos. Esse aqui é muito disfarçado, né? Então as pessoas acham que um católico ele pode ser. Veja, qual é a gravidade aqui? Qual o problema? Jesus não é Deus e Jesus não salva. Aqui está a gravidade da coisa. Jesus, ele não é Deus e Jesus, ele não salva. Jesus, então, veio através de sucessivas reencarnações. Ele é o maior enviado de Deus, assim dizem eles, né? Assim dizem eles, um espírito muito evoluído que a finalidade dele, simplesmente ele veio aqui para nos ensinar a, através de sucessivas reencarnações, nós também nos purificarmos. Ora, a salvação de Jesus, então, foi para a lata do lixo. Simples assim. Mas vamos adiante, vamos ver mais. A salvação, e aqui está o grave, olha, a salvação não decorre da graça de Deus, mas do esforço pessoal de cada indivíduo que procure se purificar do pecado original, ou seja, dos pecados cometidos em encarnações anteriores. Uma vez livre das reencarnações, espírito do indivíduo deve gozar de felicidade no reino dos céus. Os espíritas rejeitam radicalmente o conceito bíblico de inferno. Como se vê, não pode haver espiritismo cristão. Então, já começou aqui o problema, né? Aliás, o problema já começou desde o início. Mas eles negam a existência do inferno, e a salvação ela não decorre da graça de Deus, mas de um esforço humano. O Salmo 48, no versículo 8, diz o seguinte, que caro demais é o preço da nossa salvação. Nenhum de nós poderia pagar o resgate. Então, como nós podemos nos salvar
por esforço próprio nosso. Impossível. Impossível, irmãos. Né? Vamos adiante. Vamos ver o que a Sagrada Escritura ela nos ensina. Diz aí, muitas passagens da Bíblia comprovam o que está dito acima, que nós falamos até agora. A principal delas é que está no livro do Deuteronômio, Deuteronômio 18, de 9 a 13. Eu gostaria que você anotasse, desse um print na tela, ou que você até mesmo depois voltasse o vídeo e gravasse bem essa passagem. Diz aí, não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, magia negra, nem que se dê a adivinhação, a astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à evocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. Mais claro do que isso é impossível. Se tratando das reencarnações, Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz o seguinte: está determinado que os homens morrem uma única vez e em seguida vem o juízo. Hebreus 9, 27. Grave bem essa passagem também. Então eu estou te dando aqui Deuteronômio 18, 9, eu estou te entregando também agora Levítico 19, 31, eu estou falando para você Hebreus 9, capítulo 27, que diz que os homens morrem quantas vezes? Uma única vez. Não existe reencarnação. Deus não trabalha com material reciclado, meus queridos. Não. A gente morre uma única vez e em seguida vem a salvação. O nosso dedão aqui, olha, nos comprova isso. Em quase 7 bilhões de seres humanos não tem ninguém que se repete a minha digital. Não tem ninguém que se repete a minha íris do olho. Por isso nós fazemos leitura, né? Leitura biométrica, por isso nós temos a nossa digital como segurança para guardar senha de banco, para guardar os nossos aparelhos e tudo mais. Porque não tem ninguém igual a mim. Não, eu sou eu e serei eu sempre. Deus me quis assim. Vamos adiante. O livro do Levítico traz a mesma condenação, né? Eu acabei me antecipando aqui, eu li aí, né? Não vos dirijais aos espíritas nem aos adivinhos, não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Repete a palavra de Deus pelo livro do Levítico. Se alguém se dirigir aos espíritas, aos adivinhos, para fornicar com eles, voltarei o meu rosto contra esse homem. Levítico 26. Veja, mais uma passagem nos explicando o perigo do espiritismo. Continua. Por adivinhos, olha aí, por adivinhos devemos entender todas as formas de se buscar o conhecimento das realidades ocultas, ou seja, conhecer o futuro, etc. Entre essas práticas, estão, entre outras, a invocação dos mortos, que nós chamamos de necromancia, a leitura das mãos, a quiromancia, a astrologia, muito comum em muitos cristãos ainda. Quem não sai de casa sem ler horóscopo? Isso aqui é abominável por Deus. Um católico, ele não lê horóscopo, ele não tem signo. Os búzios, a cartomancia, consulta aos cristais, tarô, numerologia, etc. E por aí vai. As práticas esotéricas de hoje, né? Uma verdade bíblica que todo católico precisa saber é o que disse São Paulo aos Coríntios. Olha aqui que importante. As coisas que os pagãos sacrificam, sacrificam-nos aos demônios e não a Deus. Olha, e eu não quero que tenhas comunhão com os demônios. Não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou quereis provocar a ira do Senhor? 1 Coríntios 10, de 20 a 22. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. As coisas que os pagãos sacrificam, eles as sacrificam aos demônios e não a Deus. Vocês entenderam o que São Paulo está dizendo aqui? Que quando uma coisa é oferecida, os despachos, as realidades, os trabalhos, etc. Quem recebe, se não é Deus, são os demônios.
Sim, são os demônios que recebem. São Paulo está dizendo isso para cada um de nós. E aqui deixa eu fazer uma aspas. Os casos mais graves e mais difíceis que já me chegaram na minha vida, que eu precisei atender e conversar e rezar, casos até que até o próprio clero me enviou para poder conversar e rezar e acompanhar essas pessoas, são os casos que as pessoas se meteram com magia negra, com magia branca, com o espiritismo. Isso arrasa com a vida das pessoas. Isso não é brincadeira. Nós não podemos ir à Santa Missa e acreditar em horóscopo, em carta, em búzio, em invocação dos mortos ou cerimônias de mesa branca, né? Tão inocente que as pessoas pensam que tão inocente. Não! Isso é espiritismo. Nós não podemos. Isso é abominável por Deus. E mais, as coisas que os pagãos sacrificam aos demônios. É São Paulo dizendo isso para cada um de nós. São Paulo. E veja, o espiritismo, ele nega, olha aí que eu coloquei aí, o espiritismo nega pelo menos 40 verdades da fé católica. Veja como um católico ele não pode ser espírita de maneira alguma. Ele não pode praticar nenhuma prática espírita. Veja, nega o mistério e ensina que tudo pode ser compreendido e explicado. E a gente tem uma tentação muito grande entre os cristãos disso, né? Querer entender o mistério com a cabeça. Quem, por exemplo, consegue compreender o mistério da Santíssima Trindade com essa cabeça aqui? É impossível. Não dá. Depois, nega a inspiração divina da Bíblia, nega o milagre, nega a autoridade do magistério da Igreja, nega a infalibilidade do Papa, nega a instituição divina da Igreja, nega a suficiência da revelação, nega o mistério da Trindade, nega a existência de um Deus pessoal e distinto do mundo, nega a liberdade de Deus, nega a criação a partir do nada, nega a criação da alma humana por Deus, nega a criação do corpo humano, nega a união substancial entre corpo e alma, nega a espiritualidade da alma, nega a unidade do gênero humano, nega a existência dos anjos, nega a existência dos demônios, nega a divindade de Jesus, nega os milagres de Cristo, nega a humanidade de Cristo, nega os dogmas de Nossa Senhora, né, os 4 dogmas aí, Imaculada Conceição, Virgindade Perpétua, Assunção e Maternidade Divina, nega a nossa redenção por Cristo, e é o mais grave, né? O mais grave está aqui, nega a redenção por Cristo, nega o pecado original, nega a graça divina, nega a possibilidade do perdão dos pecados, nega o valor da vida contemplativa e ascética, nega toda a doutrina cristã do sobrenatural, nega o valor dos sacramentos, a eficácia redentora do batismo, a presença real de Cristo na Eucaristia, o valor da confissão, a indissolubilidade do sacramento do matrimônio, nega a unicidade da vida terrestre, o juízo particular depois da morte, nega a existência do purgatório, do céu, do inferno, nega a ressurreição da carne e, por fim, nega o juízo final. Tá aí 40 verdades católicas que o espiritismo ele nega. E aqui eu falei só de um ramo, né? Eu acho que isso aqui já é suficiente. Nós não precisamos aqui entrar em alto espiritismo, em baixo espiritismo, porque tudo é espiritismo. Seja o alto espiritismo, mesa branca, kardecismo e tudo mais, seja o baixo espiritismo, umbanda, quimbanda, candomblé, macumba, etc. E tanto faz, tudo é espiritismo, só que há mesmo dentro da religião espírita, há muita diversidade, né? Há também modos de crer diferentes, eu não quero entrar aqui nisso, mas o nosso objetivo aqui é alertar os católicos. Alertar, esse vídeo é para os católicos. Respeito os meus irmãos espíritas, vocês têm o meu respeito, mas eu estou falando para os católicos. Os católicos, eles não podem, né, fazer nenhuma prática ou misturar, achar que é possível um sincretismo aí, porque não, a palavra de Deus, o magistério da igreja, o catecismo no número 2116, que eu recomendo a vocês a lerem, nos fala muito profundamente a respeito dessas realidades. Deus abençoe e salve Maria Imaculada.